E aí, pessoal, bem-vindos a mais essa análise, onde a gente vai fazer um mergulho super estruturado na dinâmica de trabalho dos três signos do elemento fogo: Áries, Leão e Sagitário. A ideia aqui hoje é extrair exatamente como a nossa fonte astrológica de referência descreve as habilidades, os desafios de equipe e os estilos de liderança dessa galera no ambiente corporativo. Vai ser interessante. Dando uma passada super rápida na pauta de hoje, ela funciona como uma verdadeira avaliação de desempenho desses arquétipos, sabe? A gente vai entender a essência do fogo no escritório, detalhar as carreiras ideais de cada um desses três perfis e fechar cruzando os dados sobre gestão de conflitos e comunicação profissional. Bora lá? Seção 1. O fogo no ambiente corporativo. Porque para a gente entender de verdade esses perfis, precisamos primeiro medir a temperatura da sala. O material de referência faz uma associação muito legal da própria natureza do fogo à criação do universo, remetendo àquela energia explosiva inicial, sabe? Trazendo isso para um mundo corporativo, se traduz naqueles profissionais que chegam com uma iniciativa inegável, uma presença marcante mesmo e uma força motriz dinâmica para fazer as coisas acontecerem. A regra de ouro aqui é a seguinte: esses profissionais são movidos pela paixão. Ponto. O objetivo final deles quase nunca é só ter aquele cargo confortável e super previsível. Existe um desejo muito enraizado de causar um impacto imediato e de garantir que o progresso aconteça em um ritmo bem acelerado. Entrando na seção 2, Áries, o velocista, o verdadeiro pioneiro do escritório. A analogia que a fonte usa para Áries é simplesmente perfeita. Eles são velocistas e não maratonistas. Pensa bem, existe uma capacidade de decisão e uma empolgação ali no comecinho de qualquer projeto que é inigualável. Mas o problema? Quando a poeira baixa e o projeto entra naquela fase chata de manutenção, burocracia ou pura rotina diária, o entusiasmo deles vai lá no chão. O erro mais comum apontado é largar a corrida bem antes da linha de chegada. E isso explica totalmente a necessidade deles por papéis de alto risco e de independência total. O perfil ariano precisa tomar decisões executivas sem ninguém respirando no pescoço dele. Eles florescem quando são os próprios chefes ou em áreas de pura iniciativa. Pense em áreas como cirurgia, direção de cinema e até liderança militar, lugares onde a ausência de rotina não é um problema, é a regra do jogo. Resumindo a ópera, a grande força ariana é romper barreiras. A fraqueza, por outro lado, é aquele tédio mortal com planilhas e prazos engessados. A recomendação prática que o material dá para líderes e equipes é: garanta autonomia para esse perfil. E claro, tentem não levar as eventuais explosões de impaciência para o lado pessoal, tá? É só a natureza deles. Passando agora para a seção 3. Leão, o gerente. Aquele signo que enxerga a hierarquia corporativa como se fosse um grande palco iluminado. Tem um conceito no texto que sintetiza perfeitamente a chefia leonina, que é a figura do déspota benevolente. É um líder que ama o poder, super exigente, mas que compensa tudo isso com uma lealdade absurda, um calor humano gigante e que não tem a menor vergonha de sentar e dividir uma pizza com a equipe no escritório depois de uma grande vitória. Com um faro muito afiado para os negócios, os leoninos brilham quando podem organizar operações e liderar de frente. Mas tem um detalhe vital aqui: o reconhecimento. Estar no topo, seja controlando aqueles grandes investimentos corporativos ou sendo chefe de um pequeno negócio gerido em casa, é o reconhecimento que realmente alimenta a produtividade deles. Então, para quem trabalha com uma liderança de leão, existe um verdadeiro manual de sobrevivência, né? Passo 1, acompanhe o ritmo intenso de trabalho deles, não fica para trás. Passo 2, elogios. Demonstre respeito para manter a máquina funcionando e o ego no lugar. E o mais importante de todos, o passo 3, recue um pouquinho quando os holofotes se acenderem para o líder, deixa ele brilhar. A recompensa por essa lealdade, pode ter certeza, vai ser super generosa nos bastidores. E agora, seção 4, Sagitário, o consultor visionário, o filósofo errante do mundo dos negócios. A característica mais gritante aqui é a aversão absoluta a estruturas muito engessadas e a qualquer tipo de microgerenciamento. O foco de Sagitário é totalmente na visão macro, o famoso panorama completo. Eles não estão nem aí para a segurança de ter um crachá no peito. O que eles buscam mesmo é aquele estímulo intelectual constante. É exatamente por isso que o terreno perfeito para uma mente tão solta envolve abstração, filosofia e comunicação em larga escala. Carreiras no ensino superior, relações internacionais, redação jornalística e no direito atendem diretamente a essa necessidade sagitariana de expandir horizontes e de fugir correndo da rotina diária. Mas é aí que a gente esbarra no paradoxo. O engajamento de Sagitário com grandes ideias é total.
Tipo, eles vão virar à noite trabalhando se realmente acreditarem na visão de um projeto. Só que, lidar com metas diárias? Aí complica. O gerenciamento de tempo deles sofre demais com distrações interessantes e eles podem dar um tropeço feio na frente de uma simples planilha burocrática. A dica é simples. Deixa eles conduzirem a grande visão e delega os detalhes maçantes para o resto da equipe. Seção 5. Conflito e gestão de equipes. Vamos ver como a gente sintetiza esses arquétipos sem criar um incêndio no escritório, literalmente. A análise alerta que lidar com perfis tão explosivos exige, muita inteligência emocional. O segredo apontado não é tentar apagar o fogo na marra, mas mapear direitinho os gatilhos de cada perfil para neutralizar os atritos de uma forma inteligente e manter a engrenagem rodando. As soluções táticas do material são super objetivas. A Ares precisa de oxigênio, então projetos independentes e de curto prazo evitam o tédio deles. Para Leão, entrar numa guerra de egos é perda de tempo. É muito mais estratégico validar a autoridade deles antes de sugerir qualquer melhoria. E Sagitário precisa ser poupado daquela burocracia extrema, né? A gestão de conflito com eles rola quando você mantém o foco no impacto gigante da operação. Nossa última parte, seção 6, estilos de comunicação profissional. A visão final de como esses três entregam as mensagens. Quando a gente compara os estilos de comunicação que a fonte traz, o cenário corporativo fica muito claro. A gente tem a assertividade de Ares, que é super contundente. Eles estouram, mas a raiva some rápido e logo parte para a ação. Depois temos a abordagem do Leão, trazendo drama e controle, exigindo aquela validação para operar com força total. E, claro, a sinceridade sagitariana, disparando aquelas verdades brutais, sem o menor tato e muitas vezes perdendo pequenos prazos enquanto olha para as estrelas. Compreender tudo isso através dessas lentes astrológicas oferece de verdade uma perspectiva muito analítica e fascinante sobre as dinâmicas de escritório. E fica a provocação para a gente pensar, na hora de montar equipes, qual é a dosagem exata entre a força pioneira de Ares, a gestão generosa de Leão e a visão super expansiva de Sagitário que a gente precisa para incendiar o próximo grande projeto rumo ao sucesso? Fica a reflexão. Até a próxima!